Camarada João, muito obrigado por essa apresentação inicial, sempre vibrante, dá vontade de ficar te ouvindo aqui até meia-noite, mas infelizmente, né, a gente sempre tem a limitação de tempo. Então, como eu havia informado, nós vamos no processo de blocos de 5 inscrições. Agora, na reta final, esse negócio de internet é o diacho, né? Caiu aqui a minha conexão, e eu tenho inscritos Vitor Gabriel, primeiro, Christian Haddad e Éder. Então, outros camaradas que tenham se inscrito depois, coloca novamente ali no chat, porque eu perdi a minha conexão. A ideia, camaradas, é nós termos intervenções para dúvidas, perguntas, comentários, entre 3 e 5 minutos em blocos de 5, tá? Então, vamos primeiro para o Vitor Gabriel. Os camaradas, além de falar o nome, é importante também falar o estado e se apresentar brevemente, tá bom? Primeiro Vitor Gabriel, depois Christian Haddad. Olá, boa noite, camaradas. É uma satisfação estar reunido com todos aqui, todos e todas. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de nos encontrar, o privilégio, né, de nos encontrarmos aqui nessa noite. Agradecer os ensinamentos do professor. Foi muito produtivo esse momento. E, bom, eu sou de Matinhos, no litoral do Paraná, e sou educador, trabalho com a área ambiental, e a minha questão vai um pouco nesse sentido, assim, sabe? No começo do encontro, o professor estava falando sobre as forças produtivas, né, os meios de produção e as forças de trabalho. E eu gostaria de compreender um pouquinho melhor, enquanto partido, né, enquanto comunistas, de que maneira que a gente podia pensar essa apropriação dos meios de produção, tendo em vista que os meios de produção, eles não são neutros ideologicamente, né? Eles são construídos com um fim, eles têm uma orientação produtiva, que seria atender os interesses do sistema capitalista. E tendo em vista assim, uma apropriação sem um questionamento desses fins dos meios, digamos assim, nós não estaríamos alimentando também o sistema capitalista com os meios que o próprio sistema usa. E daí, né, de que maneira que a gente poderia, enquanto comunistas, pensando nessa questão ambiental, porque os meios que existem, eles são meios poluentes, eles são meios predatórios, né, as tecnologias que a gente tem hoje. E que maneira que a gente poderia se apropriar politicamente do sistema produtivo, pensando nessa dimensão ambiental, né, e coletiva. Eu acho que era isso, eu não sei se eu consegui me fazer entender, professor, é que eu anotei umas coisas aqui, eu estou meio... mas é isso. Obrigado, Vitor. Cristi e depois Adonilson. Boa noite, camaradas, me ouvem? Pode falar. Então, eu sou Cristi, eu sou aqui do PCdoB de Curitiba, né? Sou advogado e secretário de Finanças do Municipal. Eu tenho duas perguntas. Ali em relação às ideias centrais, né, de Marx, eu não entendi direito a questão lá das forças produtivas, né, que são os meios de produção, mas a força de trabalho, quando elas se desenvolvem mais depressa que as relações de produção, né, que daí geraria as contradições. Gostaria que explicasse melhor essa parte, não entendi direito. E a outra pergunta sobre classes sociais, né, assim, tanto no socialismo e possivelmente no comunismo, né, apesar de Marx e Lenin não terem desenvolvido tanto essa parte,
mas se acredita, obviamente, que nós teremos hierarquias, né? Nós teremos degraus, né, em ambos os sistemas. Então, eu gostaria de saber se, ainda assim, seria possível dizer que haveria classes, mesmo que o comunismo, por definição, seja, né, a ausência de classes, né, mas seria possível dizer que há algum tipo de classes, porque nós vamos ter o general, nós vamos ter o médico, nós vamos ter o servidor público, nós vamos ter o agricultor, né, então seriam essas duas as perguntas daí. Obrigado. Obrigado, Cristi. Agora, Adonilson, e na sequência, Luciano Rezende. Bom, camaradas, inicialmente eu gostaria muito de parabenizar a iniciativa do nosso glorioso PCdoB, que mesmo numa época difícil para a humanidade, não perdeu de forma nenhuma, não tem perdido de forma nenhuma o senso de capacitar, o senso de aglutinar ideias no nosso debate de formação, para que a partir disso a gente possa levar para a arena da luta política nos diversos estados e espaços que nós atuamos. Parabenizo ao Joan pela brilhante exposição, fez uma avaliação, no primeiro momento, numa perspectiva mais teórica das nossas grandes referências do comunismo internacional, citando profundamente aí algumas teses das obras Marx e Engels, e depois terminou fazendo de maneira brilhante uma concatenação com os nossos debates do nosso cotidiano. E aí, mais do que uma pergunta ao Joan, que falou aqui muito fortemente da questão do Ceará, o debate sobre a questão da escravidão e da exploração do povo brasileiro ainda nos dias atuais. É verdade que você disse em relação ao Ceará. O Ceará foi a primeira província a acabar com a escravidão. A cidade de Redenção, no Ceará, se transformou, inclusive, até hoje, num polo inicial. O Chico da Matilde, que depois se transforma no Dragão do Mar, foi uma espécie de mentor desse Rosal da Liberdade, e o Ceará terminou eclodindo, embora exista uma crítica muito profunda a esse movimento do Ceará, que dizia claramente, essa crítica, que é fácil falar em abolição da escravatura no Ceará, quando, na verdade, os produtores do Ceará, naquele momento, estavam vendendo os negros como escravos para as regiões da cafeicultura na região sudeste. Então, há uma crítica também em relação a isso. Nós aqui do Maranhão falamos muito livremente sobre o debate da escravidão, porque o Maranhão está entre as quatro províncias que mais recebeu pretos. Nós temos uma capital do Maranhão, São Luís, é uma cidade essencialmente negra, o que difere, inclusive, aqui de Imperatriz, que fica mais na região sul, que, por um processo de colonização, foi feito de maneira étnica diferenciada da região norte. E aí a reflexão que eu faço é, tudo aquilo que o João falou, parece que o que ele falava do século XVI, XVII, sobre a questão da luta dos negros, a luta dos índios, o tráfico covarde de negros, a covardia da matança desses negros, o arremesso desses negros mortos como isca de tubarão, nos parece que ainda hoje vivenciamos muito fortemente isso. E eu quero aqui falar especialmente para os companheiros do Pernambuco, que viram um caso que ganhou um debate nacional profundo, que foi do menino do caso Miguel. Ali, no primeiro dia que eu me aprofundei sobre o caso Miguel, para encerrar minha fala, eu vi o quanto o Brasil ainda é o Brasil do século XVI e o Brasil do século XVII. E só relembrando o caso e transformando isso para uma teoria da luta contra a neoescravidão ainda existente no Brasil. Vejam, uma empregada doméstica negra num apartamento luxuoso da capital do Pernambuco.
a empregada doméstica negra vai cuidar embaixo do prédio dos cachorros da sua patroa branca. Patroa branca essa que não teve paciência de cuidar de um negrinho, porque estava a se deleitar cuidando da sua beleza com a manicure privada. O negrinho cai, o negrinho morre. A empregada cuidando dos cachorros da sua patroa, e a patroa branca, rica, poderosa, primeira-dama, não conseguiu sequer dar uma atenção a um negrinho. E para concluir mais ainda essa história que nos arremete ao período colonial, quando se aprofunda, você tem a primeira-dama de um município a 100 quilômetros do Recife, cujo prefeito pagava a empregada doméstica com o salário do dinheiro público, Adonilson, mostrando a relação ainda de extrema promiscuidade entre o debate público e privado. Eu encerro dizendo, João, será que, de fato, o debate da abolição é concreto no Brasil? Será que as pessoas, mais de 100 milhões de brasileiros, que vivem com menos de um salário mínimo, são verdadeiramente livres? Que tipo de abolição é que nós podemos dizer que existe num país onde as pessoas sequer conseguem comprar o que comer? O que nos difere do Brasil do século XVI, XVII, XVIII e XIX, que a maior parte da população era negra, escravo e tinha apenas o que comer? A política dos 3 P's, negros criados com pão, negros criados com um pedaço de pano, negros criados com peia. É esse o Brasil que nós ainda não conseguimos libertar. E um trabalho de formulação como esse, com mais de uma centena de companheiros, significa claramente que nós temos um trabalho duro, mas nós estamos no caminho certo. Concluo. Obrigado, camarada Adonilson. Nós temos agora Luciano Rezende e o último desse primeiro bloco, Márcio Antunes. No segundo bloco, nós vamos começar com o José Simão. Luciano Rezende, membro do nosso Comitê Central, está com a palavra. 5 minutos. Bom, pessoal, eu só queria... Boa noite a todos, ao João, ao Altair. Estou de boné aqui, porque tem 4, 5 meses que eu não corto o cabelo, está uma juba. Eu só queria fazer um comentário, né, dar uma contribuição aqui rápida à brilhante aula do João, que é sobre essa questão do trabalho, né, reafirmar isso que foi dito, que o trabalho é algo, assim, essencialmente humano pelo fator consciente, né. Então, quando a gente vê aí um João de Barro, por mais encantadora que seja aquela obra, não tem um fator consciente, né. Mas o que eu queria falar é o seguinte: na linguística, os estudantes aí da letras vão confirmar isso aí, há toda uma rica discussão de séculos, tal como nós, marxistas, fazemos essa Marx, Engels, fizeram todo esse estudo, né, da questão do trabalho. Os linguistas fizeram também sobre a questão da linguagem, né, usando muito também o exemplo das abelhas. Ou seja, as abelhas têm uma linguagem que é algo, assim, primoroso, né? Se você colocar alguma substância açucarada em uma abelha, encontrar aquilo ali, ela, em questão, assim, de minutos, vai se comunicar com outras abelhas e elas vão se encontrar aquela fonte de alimento, né? Aquele açúcar. E isso em quilômetros de distância. Nossa, estão me chamando aqui. Só um minutinho. Oi, peraí. Estou ocupado aqui, só um minuto. Mas, veja bem, isso não é
linguagem, isso é comunicação, né? Então, assim, em síntese, a comunicação das abelhas não é uma linguagem, ela é um código de sinais, né, que pode se observar por algumas características próprias. Mas a linguagem é algo muito mais complexo, né? Então, eu acho interessante, assim, a gente aprofundar um pouco também entrar em outras áreas do conhecimento, né, que reforçam toda esse trabalho, né, da compreensão do trabalho, da formulação do Marx e do Engels. Então, era essa a minha contribuição. Obrigado, Luciano. O último desse bloco é o camarada Márcio Antunes. Boa noite a todos e todas os camaradas aí, especialmente todos os camaradas e todas as camaradas aqui do Paraná, né? Saudar em especial o nosso presidente aqui, o Tércio. E, assim, uma explanação magnífica, e todos que me antecederam aí foram brilhantes também nas suas explanações, nos seus questionamentos. E o nosso expositor, o Joan, né? Fantástico, a fala dele foi fantástica. Daria para a gente ouvir até a meia-noite aí, não fica cansativo. Mas algumas coisas eu pontuei e me questiono, né? E gostaria das respostas. Porque, assim, outro dia eu ouvi e eu defendo a cultura há mais de 20 anos aqui em Ponta Grossa, né? Eu sou ator, eu sou contador de histórias e sou palhaço. E, como palhaço, muitas pessoas confundem o palhaço como aquela pessoa que está ali para servir pelo riso. E, muitas vezes, não é apenas, tão somente isso. O palhaço é um observador. O palhaço também tem sentimentos. E o palhaço sabe aonde dói e a quem está doendo. Né? Num exemplo mais ou menos categórico aonde a fome aperta, o palhaço sabe onde correr. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso explanador, o Joan, ele fez uma fala fantástica, né? E outro dia eu ouvi que a cultura perpassa o ser humano, perpassa a condição do ser humano. Que ela está presente, ela está enraizada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Não apenas a cultura de nível artístico, mas a cultura de modo geral. E aí o explanador citou os índios, os negros, né, a abolição da escravatura, a emancipação dos índios. E aí me vem alguns questionamentos, né? Durante toda essa história, durante toda essa trajetória dos negros, dos índios, que passou por todo o mundo, né? E milhões de negros chegaram ao Brasil e os navios negreiros, né, jogando corpos ao mar e etc. Mas o que eu fico assim, pensando, uma frase que o Joan falou se eu não me engano, avançar radicalizando. Avançar radicalizando. Primeiro, eu gostaria que ele explicasse melhor, né, uma explanação melhor disso, avançar radicalizando, e fizesse essa construção na história, né, dentro da nossa identidade, Brasil, dessa miscigenação linda que nós temos, e de coisas que a gente conquistou e, teoricamente, evoluímos ao longo do tempo, e que hoje nós vemos que as pessoas, graças a Deus, não todos, mas uma boa parte, os 30%, digamos assim, retroagiu. Muitas pessoas, então, retrocederam, né, a vários conceitos do que é democracia, do que é luta, do que é empoderamento. Seja... 2 minutos. Concluindo, seja do homem, seja da mulher, seja das classes. Então, a nossa história mostra que nós temos várias lutas e várias conquistas nesse nosso histórico.
Então, eu gostaria que houvesse uma explanação um pouco mais aprofundada nesse sentido, né? E saudar mais uma vez, aí gostaria também que na sequência o Tércio falasse que ele, além de professor, é muito rico no conhecimento. Obrigado mais uma vez, boa noite. Obrigado, Márcio. Eu passo então a palavra para o João. Nós tivemos um primeiro bloco de 5 minutos, e durante esta fala do João, eu vou encerrar as inscrições, que nós já temos um outro bloco com vários camaradas inscritos. João, vamos lá. Ok. O Vitor, né? O Vitor do Paraná. O Paraná está com uma turma boa aqui. Pergunta assim, bom, essa questão da apropriação dos meios de produção. Como se apropriar dos meios de produção e pensando aí nessa dimensão ambiental? Duas coisas. Primeiro, assim, o Vitor não tem outra forma de apropriação dos meios de produção. Eu só conheço uma. Não sei se vocês conhecem o Aldino, que faz uns vídeos aí falando a linguagem da quebrada aí. Tinha um dele essa semana explicando a fundamentação do pensamento de Marx. E aí ele diz assim, ó, mano, Marx era assim um velho gordinho, barbudinho, cara, e o Marx falava assim, ó, tudo que existe é nosso, e o que não for nosso, nós toma. Né? Então, assim, ele falando a linguagem do... O meio, olha, não tem como apropriação dos meios de produção se não for assim. A apropriação dos meios de produção é no processo revolucionário. Os meios de produção estão nas mãos da classe dominante, da classe que tem o poder. Quando eu digo classe dominante, não estou dizendo assim que os meios de produção estão nas mãos do presidente, dos deputados, não, classe dominante. Aqueles, assim, que por trás de todos esses aí mexem os cordõezinhos e colocam em movimento essas personalidades. Tá? Aqueles que, de fato, detêm o poder econômico. Só tem uma forma de apropriação dos meios de produção. É no processo revolucionário, não tem como. Não tem como. Claro, o processo revolucionário aqui não existe só um, não existe só uma forma, existem várias. O processo revolucionário na China se deu de uma forma, em Cuba se deu de outra, no Vietnã se deu de outra, na velha Rússia lá, se deu de outra forma. Agora, é um processo revolucionário, não tem como se apropriar dos meios de produção, a não ser no processo revolucionário. E aí nós temos desafios. Um dos desafios é essa questão ambiental. Por que um dos desafios é essa questão ambiental? Porque você não vai encontrar nenhuma referência sobre isso na obra de Marx e de Engels. E por quê? Você não vai encontrar isso na obra de Marx e de Engels porque isso não estava posto como um problema na época em que eles viveram. Então, você não dá para imaginar que eles fossem tratar da questão ambiental. Mas existe na nossa época. Nós precisamos responder a ela. Se apropriar dos meios de produção por um processo, através de um processo revolucionário, mas como nós vamos fazer isto e como nós vamos desenvolver a sociedade em harmonia com a natureza. Este é um desafio. Este é um desafio que está colocado para nós. E que nós não temos, assim, resposta. Vamos fazer dessa forma. Não tem resposta pronta para isso. É uma construção, nós vamos ter que ver essa construção. A outra coisa, a formulação, a pergunta do Cristian, que na verdade são duas questões. Primeiro, assim, as forças produtivas, elas se desenvolvem mais rapidamente que as relações de produção, e por isso elas entram em contradição. Pega aqui o capitalismo atual, as forças produtivas no capitalismo atual. Elas se desenvolveram a um grau assim que Marx e Engels jamais poderiam imaginar que as forças produtivas se desenvolveriam desta forma. Marx e Engels não viveram ainda nem a eletrificação total da indústria. Eles morreram antes de ver esse processo. Aí você imagina hoje, com os processos de automação, com os processos de trabalho coletivo cada vez maior, né? Agora, olha, e as relações de produção, como é que são? Como é que a sociedade se relaciona? A sociedade continua, no capitalismo, a sociedade continua com o mesmo tipo de relação. A relação assentada na exploração do trabalho. A mais-valia de Marx continua até hoje em vigor. Então, assim, isto é uma contradição. Esta contradição
não se resolve enquanto novas relações de produção não surgirem. Novas relações de produção significa um outro tipo de sociedade. Se essas forças produtivas são cada vez mais coletivas, só tem uma forma de resolver essa contradição. É se as relações da sociedade foram relações assentadas na cooperação. Resumindo, para clarear, só se resolve a contradição do capitalismo com o socialismo. Não tem outra forma, não tem como a gente escapar disso. Será possível dizer que haverá classes no socialismo e no comunismo? No socialismo, eu acho que sim, as classes permanecem. Especialmente, gente, porque, assim, veja, a mais longeva experiência que nós temos até hoje é a dos chineses. E os chineses têm repetido a exaustão uma coisa: nós estamos ainda, o socialismo tem várias etapas de transição, nós estamos na primeira etapa de transição para o socialismo. Então, vocês imaginem isso. Os caras fizeram uma revolução há 70 anos. E eles estão dizendo que estão na primeira etapa de transição para o socialismo. Ah, tem classes sociais? Tem. Tinha classes sociais na União Soviética, com Lenin ali, com Stalin? Tinha. O desaparecimento disso é numa sociedade que, como